Rapaz, hoje é dia 1º de janeiro de 2026. Quem ganha o brasileiro esse ano? Quem ganha o brasileiro esse ano? Esse ano vai dar verde, vai ser verde esse ano. Palmeirão. Pra você? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Pra você? Palmeiras. Pra mim, vai dar Cruzeiro. Cruzeiro ganha esse ano a Copa, o brasileiro. Quem ganha a Libertadores? Isso é duro, hein? Olha lá. Isso é duro. Deu dia 1º. Eu vou de Palmeiras de novo. Não, você, na verdade, você caga Palmeiras, você mija Palmeiras, É, eu vou você de almoça Palmeiras. Não, já falou. Mas chegou a final da Você- Libertadores. Você tá falando... Se eu te, Final da Libertadores. Ô, Veloso, eu tô te perguntando quem vai ganhar. Pronto. Se você é Palmeiras ou não, parece seu. Pronto. Você, quem... Flamengo. Flamengo, você? Palmeiras. Mirassol. Difícil, hein? Ué, pro Palmeiras vai ser fácil. Aí, rapaziada, fácil pra ninguém. hoje, como é dia 1º, eu fiquei muito feliz que no ano de 2025, né, a loja oficial do Corinthians fez o produto oficial licenciado. Tá aqui, ó. Aí, ó. Essa camisa aqui de 1990, 35 anos desse título. Deixa eu mostrar de novo aqui pra gente acertar aí, né, pra gente ficar legal. Então, vamos lá. Tá aqui a camisa, o produto oficial licenciado. Tá aqui, ó. Tá vendo? Você é licenciado. Toda vez que o Corinthians vender, o dinheiro vai pro Corinthians. Tá? Só para deixar bem claro. E eu, o que que eu fiz? Eu pedi camisa. Então, eu abri mão do dinheiro. É o tal de royalties, né? Tal de royalties. É esse cara aí. É isso. Eu não sei quem é esse cara desgraçado, filho de uma vaca, mas esse esse cara aí. cara, eu dei o dinheiro pra esse cara. Deu pra ele. Eu dei esse dinheiro. Então, eu só quis camisa. E as camisas que eu tive, né, que eu não vou falar quantas são, né, mas são várias camisas por mês, tá aqui, ó. Então, muito obrigado dessa visão de valorizar os craques, a loja oficial do Corinthians, e essa é original, não tem conversa. Então, essa primeira aqui, eu vou escolher para quem eu vou dar essa aqui, que é P. E aí, é o seguinte, ó, e tem aqui também, aqui, ó, quem que é corintiano aí em cima aí? Thiago? Quem mais? Quem mais? Latino é? Eu só perguntei, já que vocês não responderam, vocês vão pro inferno. Olha o Cascão. Então vamos lá. Tá aí, ó. Vai ter uma camisa pra cada um de vocês aí. Essa camisa oficial do Corinthians. Tá aqui, ó. Essa aqui. Essa aqui é sua, Souza. Obrigado, Pra você cara. de presente. Mas não vai vender, tá, Não, Souza? jamais. Não, porque eu sei. Não. Porque Olha você, lá. o primeiro ano de 2026... Pois eu quero uma também. Você já tá ganhando. Então Eu tá tenho bom. que dar presente pros meus Aqui, amigos. ó. É sua. Obrigado. Obrigado, dá de sua. presente pros meus amigos. Pode dar. Essa eu vou guardar, essa eu vou guardar. Vou Tá fazer um pra quadro. vocês aí, ó. Daqui a pouco eu mostro mais pra vocês aí. Boa, Começando obrigado. o ano, firme e forte. Teve um jogão ontem aí. Da Copa Africana, hein? Parabéns à audiência, parabéns por tudo aí. E hoje eu tô homenageando a minha esposa aqui no primeiro dia. A mulher que mudou minha vida, que fez eu parar de beber, que fez eu parar de fumar, que fez eu parar de tudo. Só de sexo não e amor que ela faz todo dia. Quando ela tá comigo. Né? Hoje, por exemplo, hoje é lapada, porque hoje é dia 1º. Porque você tem que começar o Começar o ano ano legal. Tem que começar o ano legal. Aí se você não começa, o problema é seu. Aí, Sandra, um beijo no seu coração. Obrigado por você ser essa mãe, esposa maravilhosa. Você tem um ano incrível, Sandra. Esse aqui, ela fazendo a maratona aqui. E eu tô homenageando a minha esposa e todas as esposas, todas as mulheres desse país. Quem tava no celular? Então, eu liguei na hora, A hora, né? na horinha que Olha ela lá, olha lá, terminou. a carinha lá, ó, a Não sei se carinha dá lá. pra A botar. carinha. Dá, Tamires? Olha, Olha quem na tava hora no que ela celular. tá terminando a maratona, eu ligo pra ela no celular. Foca o celular. Olha lá. Celular. Quem tá lá? Celular. Na Carinha hora lá. que eu fiz a soma do horário, e aí na hora que ela tava, pum, isso é amor. Isso é coisa maravilhosa. Vamos lá. Beijo, Sandra. Tem muita coisa importante. Quem ganha o Paulista esse ano, Léo? Palmeiras. Mas tem algum time sem ser o Palmeiras pra você, Léo? Não, Tem só pra saber. vários. Não. Olha lá. Eu acho que em Quem que vai 2026 ganhar? o Palmeiras vai fazer a rapa. Quem que ganha a Champions League? Palmeiras. Quem ganha a Copa da África? Acabou. Palmeiras. Ah, pro inferno, rapaz. Pra você, quem ganha o Paulista? Corinthians de novo. Pra você. Mirassol. Pra mim, Corinthians. Corinthians. Então, os palpites tá dado aí. Vambora, firme e forte. A gente tá fazendo esse programa incrível pra vocês aí, pra que vocês saibam que a Band é a Band. Dia 1º, vamos fazer um ano maravilhoso.
todos nós que trabalhamos aqui com todas as dificuldades, todos os problemas que a gente tem e as virtudes que a gente tem. Não para de reclamar esse ano. Vamos tentar focar numa coisa incrível aqui para a Band, dar mais audiência, a gente poder trabalhar firme e forte para que a gente tenha um ano maravilhoso. E esse ano é ano de Copa do Mundo. Quem ganha a Copa do Mundo? Palmeiras? É o Palmeiras também? Não, Palmeiras vai ganhar. Quem ganha a Copa do Mundo, Souza? Pra mim, França. Pra você? Espanha. Pra você? Brasil. Pra mim, França. Tá, Brasil vai ganhar o nabo. Vamos lá, então, para todo mundo que tá ligado aqui, o Cascão, a primeira matéria do Flamengo, pra gente mostrar a grandeza do Flamengo. Bota na tela dos donos da bola, 7K Bet, junto com a gente. Quem acompanha este Flamengo milionário e vencedor de hoje em dia, talvez nem lembre que há poucos anos o clube vivia uma realidade bem menos glamurosa. Essa transformação começou em dezembro de 2012, quando a chapa liderada por Eduardo Bandeira de Melo venceu as eleições. A promessa era arrumar as finanças do clube, já que a imagem estava desgastada, fruto de anos de má administração. Eu sabia que a situação era muito difícil e não foi surpresa nenhuma. É o que a gente viu, né? Uma situação difícil, talvez tenha sido surpresa que a situação era muito mais difícil do que a gente imaginava. Para provar isso ao mercado, a saída foi buscar apoio dos órgãos responsáveis para organizar os pagamentos. Então, num primeiro momento, nós tivemos que fazer muitos sacrifícios para sanar esse passivo ético e moral. E muita gente não estava preparada para isso. A maioria dos clubes não fazia esse tipo de coisa. Eu agradeço muito, mas muito mesmo, a torcida do Flamengo que teve essa compreensão, que foi parceira, que foi de uma cumplicidade conosco assim, que eu talvez duvido que outra torcida de outro clube pudesse ter sido. E sofremos muito, sofremos juntos, né? Mas felizmente o final foi feliz. O primeiro impacto no futebol veio com a saída de Wagner Love, cujo alto salário não cabia no novo orçamento. Mesmo assim, 2013 não ficou marcado apenas pelos cortes. Com um modesto elenco, o Flamengo conquistou a Copa do Brasil diante do Atlético Paranaense. 2-0 para Ponte, olha o Flamengo na boca do gol. Fora das quatro linhas, uma auditoria revelou que a dívida, antes estimada em 750 milhões de reais, já ultrapassava os 800 milhões. A criação do Profut, em 2015, foi o ponto de virada e o clube finalmente conseguiu respirar. A partir do momento que veio o Profut, a nossa situação já deu um alívio. É claro que ainda tinha muito para ser feito, tinha muito sacrifício para ser feito e os sacrifícios foram feitos até o final do meu segundo mandato. Mas é claro que as coisas foram melhorando. Com as contas organizadas, era possível voltar a investir. E o primeiro grande nome contratado foi Paulo Guerreiro, seguido por Diego Ribas, Diego Alves e Everton Ribeiro. Apesar disso, os anos de 2016 e 2017 foram amargos. E o time bateu na trave novamente. Foi vice-campeão da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. E não conseguiu ser o protagonista que esperava no Brasileirão. No ano de 2018, o último da gestão de Eduardo Bandeira de Melo, o cenário já era completamente diferente. Faltou um título expressivo para coroar o grande momento. Apesar disso, a nova era rubro-negra já estava consolidada. E os frutos não demoraram a surgir. O Flamengo sempre foi a coisa mais importante da minha vida, depois da minha família. Então, qualquer coisa que eu pudesse fazer para beneficiar o Flamengo, qualquer coisa seria uma realização muito grande. Ficar 2 anos na presidência e conseguir participar de um processo desse, de virar o jogo, de transformar o clube de um clube caótico, de um clube que fazia os seus torcedores passar vergonha, num clube cidadão, num clube respeitado. Isso efetivamente é uma alegria muito grande. Já sob comando da nova diretoria, encabeçada por Rodolfo Landim, 2019 foi mágico. O português Jorge Jesus levou a equipe aos títulos do Brasileirão e da Libertadores no mesmo fim de semana, recolocando o Flamengo no topo da América.
Em 2020, durante a pandemia, o rubro-negro manteve o ritmo. Conquistou novamente o Brasileirão, além da Supercopa do Brasil, da Recopa Sul-Americana e do Campeonato Carioca. Em 22, mais um capítulo marcante, o bicampeonato da Libertadores neste ciclo, de forma invicta, e que reafirmou o protagonismo rubro-negro no continente. O Flamengo sempre eu hei de ser. O conceito de ter um clube organizado, com dívidas controladas, controlando custos, né, até certo momento. O que o Flamengo fez nesse período, ele foi ajudado por alguns movimentos, né? Não vamos ignorar a realidade. A primeira teve um novo contrato de televisão que ajudou a fazer mais receitas do que os outros clubes. Então teve um crescimento muito grande de receitas muito rapidamente, que ajudou no processo de reestruturação. Mas 2023 trouxe um momento turbulento. Mudanças de comando, derrotas traumáticas e o ano, que havia começado com 7 possibilidades de títulos, terminou sem nenhum. O retorno ao topo, no entanto, foi rápido. Em 24, o Flamengo voltou a vencer o estadual e conquistou a Copa do Brasil com autoridade, já sob comando de Felipe Luiz. É o meu maior prazer vê-lo brilhar. A atual temporada coroou este ciclo histórico que já dura 6 anos. O Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro, a Copa Libertadores, a Supercopa do Brasil e o Campeonato Carioca. Hoje é muito mais difícil você fazer uma reestruturação porque os clubes que estão atrás olham Flamengo e Palmeiras muito distantes. Então, o Flamengo fez o processo, se reestruturou, ganhou credibilidade e hoje é capaz de fazer 1,5 bilhão, 1,7 bilhões de receita por conta de tudo aquilo que ele conseguiu construir nesse período. Um domínio simultâneo vivido por poucos clubes e que consolida o Flamengo como uma potência absoluta no país e também protagonista da América do Sul. Estava conversando com o Veloso, com o Léo e também com o Souza nesse primeiro dia de 2026. O Calil, presidente que foi do Atlético, um dos maiores Alexandre Calil. Alexandre Calil, que é o cara que o filho dele te adora. É, ele que me levou pro Galo. Eu sei disso, Veloso, que eu te falei aquele dia que o filho dele estava no avião, ele falou que você é o maior ídolo dele lá do Atlético Mineiro. Ele disse, o Calil, se o Flamengo se estruturar, esquece. Não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Se o Corinthians se reestruturar, vai ser igual. Mas quem fez isso foi o Palmeiras. E a gente vai falar já do Palmeiras. Quando um time como o Flamengo, que é um gigante, que é um dos maiores clubes do mundo, às vezes eu tiro sarro, que faz parte da vida, quem gosta, gosta, quem não gosta, eu quero que se exploda, entendeu? Tá tudo certo, né? Só que é um time que não tem estádio para 40 mil pessoas. Não tem um estádio. Não é muito louco isso? Um time que ficou durante quase 50 anos com Lubrax e Petrobras do governo. Um time que joga no Maracanã que não é dele. Não é verdade? Eu não sei quem tá gritando aí, mas no meu ouvido, cara, é todo dia, cara. Não tem um dia que no ano de 2025 não tenha acontecido isso. E não tem um dia do ano de 2026 que hoje é só dia primeiro. Então a gente tem que ter paciência de Jó. E tá tudo certo. E aí, meu irmão, eu até vou aumentar aqui para eu escutar menos. Próxima vez eu vou fazer com os dois aqui, viu, Ricardinho? E aí, porque quando você está trabalhando, você tem que pensar, você tem que estar concentrado. E aí você pega um time como o Flamengo, pode deixar aí. Você pega um time como o Flamengo, temporada 2025, 75 jogos, 47 vitórias, 17 empates só, 11 derrotas, sendo que não perdeu, se eu não estiver enganado, eu acho que não perdeu no Maracanã. No Brasileiro, não. No Brasileiro, não. 135 gols marcados, 46 sofridos só, 4 títulos. O André Sanches, Duílio, Mustafa, todos os presidentes do Santos, Júlio Casares, Leco,
Juvenal, parabéns para vocês por terem acabado com o São Paulo, com o Santos e com o Corinthians. Porque isso aqui foi o que o Eduardo Bandeira falou, opa, eu preciso dar um choque, meu irmão. Deixou de herança. Né? E aí o Eduardo Bandeira deixou de herança isso aqui. Isso aqui, ó. E nisso aqui, os outros vieram. Já de 16 e 17, vice da Copa do Brasil e vice da Sul-Americana. E mesmo assim, o cara tomou cacete, pau. Aí 18, 19, 20, 21. Aí eu te pergunto pra vocês, todas as pessoas que fizeram mal pro Flamengo, tá presa? Não. Todos aqueles que destruíram quase o Flamengo, se responsabilizaram pelos seus bens? Não. Não é verdade? Não é muito louco isso? Mas o Palmeiras, aconteceu isso, aí quem que entrou? Paulo Nobre, Gagliotti e Leila. No Corinthians, saiu do Alibe que foi chutado, entrou Andrés, entrou Roberto, entrou Mário Gobi, entrou Duílio, entrou Augusto e agora tá o Osmar Stabile. No Santos, 7 presidentes passaram. Acabaram com o Santos. Aí vem agora o pai do Neymar, que domina o Santos. No São Paulo, o Juvenal Juventus chutou o estatuto, chutou a democracia, deu um golpe no terceiro mandato. Aí o São Paulo fez o quê? Pum! Veio o Leco, pum! Pum! Carlos Miguel Aidar. Veio o Carlos Miguel Aidar. E agora com o Júlio Casares. Por que que o Flamengo hoje é o maior, um dos maiores clubes do mundo? Não é do Brasil, não. É do mundo. Por quê? Porque só tem uma pessoa, só tem uma palavra. Sabe o que é? Honestidade. Porque todos os dirigentes que passaram por aqui não recebem salário, a não ser o coordenador técnico. Somente um. Aí o que aconteceu com o Flamengo? Ele se estruturou em 10 anos. Em 10 anos, ele se reestruturou, virou um gigante. Um gigante. Antes de falar do Flamengo, quanto tempo o Santos demora para se reestruturar para você? O Santos, a solução que eu vejo para o Santos é sair na SAF também. Aí eu acho que a coisa começa a andar e que não é também de uma noite para o dia, né? Você tem que ter tempo. Mas eu acho que a solução para o Santos, já com a dívida que está hoje, a solução é se transformar a SAF em alguém sério, profissional, para trabalhar e recuperar o clube. O São Paulo? São Paulo, se o Flamengo demorou 10 anos com o tamanho da torcida que tem, o São Paulo vai demorar muito mais tempo. O que eu vejo também é uma SAF agora. Quem vai chegar e quem vai investir no São Paulo, entendeu? Essa é a questão hoje, né? Não é simples, o simples fato de você chegar... também não é o simples fato de falar que vai ser SAF, que também vai dar certo, viu, gente? Porque SAF, sabe quem comanda a SAF? São pessoas. Olha o Vasco aí. Não é o Vasco, Botafogo. Botafogo também. Sabe? E tem muitas outras SAFs do interior que arrebentaram com os clubes do interior, mas só que nós não falamos. SAF, só tem uma coisa, o cara tem que vir com 3 bilhões pro Corinthians e dar os 3 bilhões. É isso. SAF é isso. Ô, gente, não é Safiel, sabe não sei o quê. A SAF é o seguinte, ó, vem um cara da Arábia lá, vem o cara lá da Grécia, vem o cara do Paris Saint-Germain, tá aqui. Quanto que você deve aí, Léo? 3 bilhões, tá aqui os 3 bilhões, não deve mais nada, só que agora quem manda sou eu. E tem que... Isso que é SAF. E esse negócio de SAF, olha, porque... Não, SAF é isso. É só isso. Mas ninguém tem peito pra isso. E tem que ver se quem vai mandar tem capacidade pra isso, né? Exatamente isso. E o São Paulo, Souza? São Paulo precisa de um choque de realidade gigantesco, né? Gigantesco, uma mudança. Precisa de alguém sem vaidade. Precisa de um Bandeira, que chegue sem vaidade, sem querer aparecer em cima de títulos de menor expressão. Sabe o que aconteceu com o Eduardo Bandeira? Pô, os caras quiseram tirar ele. Tirar ele, do quadro associativo. Do quadro associativo, cara. Os caras processaram ele, meu irmão. Esse cara é um dos maiores gênios. Os maiores gênios. A verdade, o Flamengo tinha que ter uma estátua dele. Um busto do Eduardo Bandeira. Essa é a grande verdade. Eu vou pro Flamengo já. E o Corinthians, qual a sua ideia? Que, por sinal, esse Corinthians aqui que eu joguei não existe mais. Esse Corinthians aqui não existe mais. Esse Corinthians aqui de amor, esse Corinthians que o jogador jogava
é por amor. Eu que fui o ídolo, sou o ídolo do Corinthians, fico feliz com a minha camisa da loja oficial do Corinthians, tá aqui, ó, da Calunga, sabe? É uma camisa comemorativa, onde o seu Matheus nunca deixou de pagar o nosso salário, mas também não passou o que esses caras fizeram. Esse time aqui, ó, essa visão de Corinthians, ela acabou. Por quê? Porque o jogador hoje ganha 4 milhões, 2 milhões, e eles estão sujeitos aqui a uma dorzinha não jogar. Dirigentes que acabaram com a vida do Corinthians, vocês acabaram. Vocês acabaram com a vida de um clube como esse. Mas há a possibilidade de voltar a ter camisa 10 do Corinthians, falar a verdade. Até o Rivelino, ter eu. Isso. Agora, para voltar isso aqui, cara, para voltar a ter esse amor, precisa de uma coisa. Pessoas capacitadas para administrar. O Paulo Nobre sabia de bola? Não sabe nem o que é uma bola. Não sabe quantos gombos tem numa bola. Nunca deu um chute. Mas o que ele fez? Ele ligou uma turbina. Reestruturou a parte Aí veio o Gagliotti, a segunda turbina. Veio a Leila, comprou o avião e voou. O Corinthians, charrete, que por sinal não dão comida pro burro. Que por sinal os burros são eles. Porque eles têm um diamante assim, mas tão grande, e eles arrebentam com o Corinthians. O que você pensa do Corinthians, Léo? Acho que vai demorar um belíssimo tempo até que se reestruture. No mínimo 10 anos. Demora muito, 10 anos. E quanto mais demorar São 3 gestões. Quanto mais demorar para começar, pior vai ser. Mais vai demorar, porque o buraco vai aumentar e aí para sair de lá é mais difícil. E não perca seu raciocínio. E aí, sabe o que vai acontecer? O Santos, você foi o Santos primeiro, né? Santos, São Paulo e Corinthians, vocês três, da opinião que vocês deram, vocês só esqueceram uma coisa. Os 3 times estão fadados a cair nos próximos anos. O Santos já caiu, né? Não, mas estou falando agora do 2026, 2027, de novo. Estão fadados a cair. É só ver o que aconteceu em 2025, 2024, 2025. Estão fadados a cair. Léo? Se cair, é pior ainda, porque a receita diminui. E a dívida está lá. E a dívida aumenta ainda mais. Então, a situação complica mais. É uma situação bem delicada pela qual passam esses 3 clubes paulistas no momento. Vamos lá. Qual é a grande virtude desse Flamengo que o Cascão fez aqui, a Kit Kat, o Ricardinho? Qual é a maior virtude desses títulos todos, né? Em relação ao que o Flamengo ganhou? Né? Porque você tem 4 títulos só em 2025. Muita coisa, hein? Não é muita coisa. Olha aqui, ó. Sabe o que mais me impressiona no Flamengo? São 2 coisas. É isso aqui e isso aqui. O que mostra isso aqui? Que é um time... Equilibrado, né? Equilibrado. Equilibrado. O que mostra isso aqui? O time aqui... Que vem aqui. Quanto mais eu faço isso aqui, mais eu ganho isso aqui. É isso que é o meu pensamento como comentarista e apresentador. Então é o seguinte, aonde você vê que esse time vai voar mais em 2026 com as contratações que estão vindo aí, Veloso? Não, o problema é esse, né? O Flamengo tem uma gestão, né? E hoje tem uma receita que proporciona... O time está sempre se reforçando. Né? O BAP disse aí que o Flamengo tem 1 bilhão para usar para contratar mais reforços. Quer dizer, um time que já é campeão brasileiro, um time que é campeão da Libertadores, campeão carioca, enfim, 4 títulos. E ainda você tem 1 bilhão de receita para trazer outros jogadores. E o Flamengo erra pouco quando vai no mercado. Eu acho que essa é a grande vantagem que o Flamengo tem. O Flamengo não gasta tanto dinheiro como o Palmeiras. O cara que contrata é bom, né? É bom. O Fabinho Soldado, pô, você contratou bem no Corinthians. O Flamengo Edson Hernandes. Erra pouco. Félix Torres, Kaká, Charles. Uma turma lá. Hugo, contratou bem, hein? Como chama aquele que era o reserva do Garro, que foi embora? Coronado. Coronado, 2 milhões. Contratou bem pra caramba. 2 milhões por mês. Então, essa é a vantagem do Flamengo. Tem uma receita absurda, ganha títulos e ainda erra pouco quando vai pro mercado. Tudo bem? Vamos lá. Aqui tá dormindo, não quero atrapalhar ele. Vamos lá. Conta pra mim. Hoje é dia 1º, rapaz. Hoje é dia 1º. Passou bem ontem, Veloso? Passei bem. A ceia maravilhosa. Lá no Guarujá, aquele mar. queima de fogos, Aonde mar. Não sei se você pode falar demais. É bonito seu apartamento lá. Parabéns, viu, Veloso? Legal, obrigado. Que Deus abençoe você. É o seguinte, Souza, aonde você vê o Flamengo nesse ano de 2026 daquilo que já fez em 2025?
Organização financeira, organização de clube, não existe segredo, né? Segredo, para quem dirige um clube de futebol, você tem que se organizar, você tem que fazer aquilo que você pode. Aí depois você começa a gastar quando você ganha título. Tem um segredo sim para mim, Souza. Sabe qual é o segredo? É fazer o que o Veloso falou. Você contratar bem. Se você fizer 5 contratações, errar uma, essa que você errou... Ninguém lembra. Ninguém lembra. Se você... O segredo é, quanto que eu tenho para arrecadar tanto, mas eu gastei mais do que eu tenho. O segredo é administrar bem. E um clube que tem uma torcida como é do Flamengo, daqui a pouco eu quero o hino do Tim Maia inteiro que eu vou colocar aqui. Souza, continue. Tem um time que se organizou, deixou para trás, focou nas dívidas primeiro, não teve ego de querer fazer política dentro do futebol, porque as pessoas querem crescer dentro do clube para poder depois ir para a política. E aí esquecem de dirigir o clube, fazem besteira, contratam um jogador que não pode, vai lá. É só a gente dar um passo para trás e olhar para o Corinthians. A torcida que o Corinthians tem e gastou 6 milhões de reais. O Corinthians ganhou os títulos, o título de 2025, só por causa da torcida. O Corinthians só sobrevive por causa da torcida. O Corinthians não sobrevive por causa dos jogadores e muito menos por causa dos dirigentes. O Corinthians sobreviveu em 2025 e vai tentar sobreviver em 2026 por causa da torcida. Sobrevive até hoje. Até hoje. Qualquer time com essa dívida já tinha fechado as portas. Já tinha fechado as portas. E com o time que tem... Muito menos, foi lá pra Série B, foi 3 anos. Os caras estão colocando contra o Juventude 35 mil pessoas. Contra o Juventude, os caras andaram em campo. Não valia nada. Então Nada. o torcedor que tem que pagar essa conta. Agora, você olha pro Flamengo, é um time que se organizou, não teve vaidade. Chegou um presidente que falou, eu não quero aparecer, eu quero pagar a dívida do clube. E o clube está colhendo as... Aí você pega ele, você pega o Landim e agora você pega o BAP. Esse cara é um monstro, esse BAP. Meu irmão, e ele defende o Flamengo. Uhum. Meu irmão, é aqui, assim, assim. Aqui é aqui. É o seguinte, aqui dentro do CT não tem mais conselheiro. Aqui dentro do CT nem eu vou. Aqui dentro do CT é jogador, meu irmão. E quando eles quiserem falar comigo, eles vão até mim, porque eu sou o presidente. Se é o regime presidencialista, eu sou o presidente. E acabou a mamata de todo mundo. E quem manda é ele. E é ele que determina. E é ele que manda, e é ele que é responsável. Esse cara é o melhor presidente, ou vai ser um dos melhores presidentes da história do Flamengo. Isso eu não tenho dúvida. Qual a ideia sua, meu querido, maravilhoso e incrível Léo, em relação a todos os títulos, em relação aos 4 títulos. Foi Supercopa, né, Cascão? Foi Libertadores, Carioca e Brasileiro. Não ganhou a Copa do Brasil porque deu uma... Não era prioridade. Não era prioridade. E quando o Felipe Luiz falou que a prioridade era o brasileiro, muita gente meteu o pau dele. O que o Palmeiras fez, Souza? Deu o brasileiro pra ele. O que o Palmeiras fez? Focou na Libertadores. Não, ele entregou o brasileiro. Ele entregou o brasileiro. As últimas. Por quê? 5 Porque ele rodadas. admitiu. Desculpa, ele admitiu. Ele admitiu que entregou o brasileiro. O Abel... Quando a Libertadores, ele abandonou o brasileiro. Não, mas você pode focar... Mas focar o brasileiro. Ele admitiu. Abandonou o brasileiro. Pra você, Léo. Acho que a palavra que define o Flamengo é organização. Clube extremamente estruturado. Se a gente voltar um pouquinho no tempo lá, quando o Bandeira de Melo assumiu, o Flamengo tinha o Wagner Love, pagava um alto salário para o Wagner Love. O Bandeira chegou para o Wagner Love e falou, meu amigo, não tenho como te pagar. Nós vamos rescindir o seu contrato e é algo que eu defendo que o Corinthians faça com o Memphis, sente com o jogador e rescinda o contrato, pague o valor que deve a ele e chega. Não tenho como te pagar, tenho que reestruturar o clube e eu viso o futuro. Acho que foi o que o Flamengo fez com maestria. E aos poucos a coisa foi melhorando. Acho que o Jorge Jesus também é um divisor de águas na história do Flamengo. A partir do momento em que ele assume como técnico, as conquistas sobem de patamar. O Flamengo alcança um outro nível. Vamos lá, o Cascão, vamos colocar os primeiros gols em relação... Quais são os gols que nós temos aqui no dia 1º de janeiro de 2026? Qual o primeiro gol? Qual a primeira? Quantos você fez? Você fez Brasileiro e Libertadores só? Tá, mas podia ter feito dos 4 que ganhou, né, da Supercopa. Tudo bem, vai. Mas do primeiro que você quiser aí, vai lá, coloca aí. Gol da virada, de frente Luiz Araújo, dá na área, dominou de primeira, bateu caçapa! Gol!
nação. O Flamengo vira a mesa em Itaquera. Do Santos sai jogando mal por dentro, vem Bruno Henrique, dominou, limpou o brasão com gol aberto, bateu, é gol! Gol! Do Flamengo! O Santos dá o gol para Bruno Henrique. Pedro na cara do gol, bateu, caçapa! Centroavante chega na cara do gol, na meia da grande área, chapa de pé direito na cara do Carlos Miguel, que só ficou olhando. Você acha justo o Pedro não ser convocado para a seleção e ter uma sequência para ser um ponto de equilíbrio para os 20... São 23 jogadores que vão, Léo? São 26. 26, vamos lá. Qual o centroavante da seleção que tem o estilo do Pedro que eu possa... Nenhum. Por isso que eu gosto de ser... Característica? Não. Nenhum. E aí a pergunta minha vem em cima disso. Pô, eu tenho atacantes pelo lado esquerdo, pelo lado direito, atacantes até que vem de trás, vai. Mas eu não tenho um centroavante igual esse. Então um cara como esse, ele me dá o quê para treinador? Ele me dá o quê para trabalho tático? Ele dá o plano B, ele dá o plano C e talvez o plano A. Então ele dá 3 planos para que eu como treinador. Por que esse menino, e ainda as pessoas não entenderam isso, que o Pedro, ele seria uma baita da opção ou o titular, dependendo do esquema que queiram para a seleção. O que você pensa disso, Veloso? Olha, o Felipe Luiz, nós vimos aí os números do Flamengo, fez uma temporada espetacular. 4 títulos, 11 vitórias, impressionante. Mas o Pedro não está na seleção por culpa dele. Porque se ele tivesse escalado mais o Pedro, primeiro ele afastou o Pedro, deixou o Pedro na reserva, depois afastou o Pedro dos treinamentos, dos jogos. Depois o Flamengo perdeu, aí ele entendeu que Mas o Bruno Henrique ele não afastou, né? Aí, pois é, com toda a confusão. Com tudo que fez. Toda a confusão. Não. Aí o Bruno Henrique não, né? Aí quando ele entendeu que o Pedro era fundamental, o Flamengo arrancou no Brasileiro, porque quem ganhou do Palmeiras nesse jogo que nós vimos no Maracanã foi o Pedro. Foi o Pedro, irmão. Fez gol, deu assistência, fez de tudo naquele jogo, fez chover. Infelizmente ele machucou o braço. Aí ele machuca. Mas se ele tivesse tido uma sequência com o Felipe tivesse entendido a importância dele até pro Flamengo, campeão de tudo. Coisa que ele não fez com o Plata. Com nenhum, só com o Pedro. Só com o Pedro. Só com o Pedro. O Pedro já estaria na seleção e já seria esse jogador importante pro treinador da seleção também. Como é que você enxerga isso, Souza? Ô Pedro, você é um monstro, você é o melhor centroavante do futebol brasileiro. Para mim também. Para mim é que jogar na seleção brasileira com centroavante hoje é morrer de fome, né? A gente tem um esquema só para um jogador, infelizmente, né? Até a chegada do Ancelotti, você pode ver os centroavantes que foram para a Copa do Mundo. Fred foram chamados de Cone. Gabriel Jesus foi em 2 Copas do Mundo. Não fez um gol. E eu falei que ele ia fazer mais gol que o Ronaldo Fernando. Burro eu ou não? Porque o centroavante hoje, na cabeça dos treinadores... Ele ficou ruim. Na cabeça dos treinadores de hoje, o centroavante tem que marcar. O centroavante não é o fazedor de gol mais, entendeu? Mas a esperança que tem é o Ancelotti vem e coloca ele. Porque nenhum treinador brasileiro levava, colocava na reserva... E quando começava a fazer gol, o Pedro está próximo do Gabigol, em números de gol no Flamengo. E isso que ele não era 100% titular. Então o Pedro sempre entregou muito gol. Se eu não me engano, esse ano passado, ele foi o artilheiro do Flamengo no ano. Olha que loucura. Para você, Léo, a importância tática de um Pedro e se você o levaria ou não para a seleção. Eu levaria o Pedro e acho que ele não foi convocado na data FIFA de novembro, por exemplo, porque as lesões atrapalharam. O Ancelotti entregou na coletiva, inclusive, que ele gostaria de contar com o Pedro, estava indisponível naquela data FIFA. Mas acho que, como o Veloso disse, ele tem características únicas. Os outros centroavantes da seleção brasileira, se a gente for pensar, se é que eles são realmente centroavantes, João Pedro, Matheus Cunha... Igual o Pedro, não. São jogadores com outras... O Matheus Cunha não serve para limpar a chuteira do Pedro. Com outras características. Mesmo se a gente for olhar para Vitor Roque, para Endrick, que são jogadores mais de velocidade, de profundidade
velocidade. Já o Pedro é aquele centroavante pivô, 9 mais clássico. Então ele entrega algo diferente que os outros centroavantes da seleção brasileira não podem entregar. Vamos lá então, agora eu quero mostrar agora os gols da Libertadores, Cascão. Antes disso, ó, hoje é dia 1º, isso é um presente legal na loja oficial do Corinthians, ó. Essa camisa, eu tô tão orgulhoso de mim mesmo, cara, porque essa camisa aqui é retrô, ó. Tá vendo? É uma camisa retrô. Como é que fala as coisas retrô aí? Vintage, né? Vintage. É a mesma Pode coisa ser, ou não? Pode ser. Aí, ó, tudo mudou, o mundo mudou, falar a verdade. Né? Tá aqui, ó, edição retrô 1990, 35 anos desse título, maravilhoso, é uma camisa histórica. Essa camisa aqui é linda, a preta que eu mais gosto ainda. É uma camisa incrível que você pode dar de presente para quem você quiser. Vamos agora colocar os gols da Libertadores aí, Cascão. Para Samuel Lino, devolveu a Luiz Araújo, rasteirinho, cruzou pro gol, passou, livre, chegou, escorou o Pedro, é gol! Do Mengão! Do Flamengo classificado! Do Flamengo que vai para as quartas de final! Olha a bola lá descendo agora, metida a bola, vai Bruno Henrique, invadiu uma área, vai pintar o gol, defendeu o goleiro, voltou, bola chutada, tirou, entrou, bola na sacola! Gol! Carrascal! Bruno Henrique perdeu, o goleiro defendeu, o Carrascal mandou! À direita da meta do goleiro de uma bola que estava perdida, é bola na sacola, é do Flamengo! Carrascal! Gol do Flamengo! Vem bola alta para a grande área, Danilo subiu, tocou, Caçapa! Pode ser histórico, pode ser fundamental, pode ser de título, Danilo! Esse aí vai para a seleção brasileira, para a Copa mais uma, né? Jogou razoavelmente, mas não tem que ir para a seleção brasileira. É verdade, quem tem que ir para a seleção brasileira na Copa do Mundo, para mim, é o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Mesmo ele tendo feito o gol do título, que parabéns para ele, mas os dois são muito melhores que ele hoje, nesse momento de seleção brasileira. A verdade é o seguinte, qual é a ideia do Flamengo, Veloso? A pergunta é diferente até. Por que o Flamengo, numa fase difícil do ano passado na Libertadores, não estava legal? Você viu que ele deu uma oscilada, lembra? Quando ele deu uma oscilada em tudo? Até na Libertadores, que ele ficou em segundo. Segundo. Não foi? Foi segundo. Aí, pum, e o Palmeiras aqui, o Palmeiras aqui. Aonde o Palmeiras perdeu o título pro Flamengo, para você? O Palmeiras fez a melhor campanha da Libertadores, né? Com uma derrota só, aquele jogo para a LDU na semifinal da competição. Só que chegou na final contra o Flamengo, que oscilou demais na Libertadores, não foi esse time regular do brasileiro na Libertadores, mas o Palmeiras abriu mão do jogo na final. Você estava lá? Estava lá, o Palmeiras completamente diferente, não atacou o Flamengo, só se defendeu. Depois, quando toma 1-0, fica botando a bola dentro da área, bota o Gomes como segundo centroavante. Mexeu mal o Abel Ferreira. Tirou o Alan, que estava fazendo, era o melhor do time, o único que tentava atacar o Flamengo, tentava chutar uma bola no gol. E o Palmeiras passou uma final de Libertadores sem dar um chute no gol. A única jogada que foi um chuveirinho que sobrou para o Vitor Roque, o Danilo, que fez o gol, ainda evitou o gol de empate do Palmeiras, né? Mas foi muito pouco que o Palmeiras apresentou na final do Libertadores. Realmente uma estratégia completamente equivocada para um jogo de final do Libertadores. Vamos lá, donos da bola, 7K Bet, primeiro dia do ano. Que você tenha um ano maravilhoso, que você possa conquistar tudo aquilo que você precisa, graças a Deus. Por que o Palmeiras entregou o Brasileiro e a Libertadores para o Flamengo na sua
no seu pensamento, Souzinha? Olha, aquele plano, aquele ditado que se falava do Abel. Qual ditado? Plano, o Abel tinha um plano. Aquele clichê, né, que se falava. O Abel Clichê. O Abel tem sempre um plano. O plano dessa vez não foi legal, entendeu? Você abrir Não conversou com os caras, né? Ele fez o plano, mas não combinou com o Flamengo. Precisa combinar, né? Precisa combinar com o Flamengo. Precisa acertar, precisa parar de dar chuveirinho, né? Você gasta 700 milhões e aqui... Pra dar chuveirinho, pra né? dar chuveirinho. Pra não dar um chute na final do campeonato de Libertadores. Pra com você... 2 atacantes, hein? E no segundo tempo, 6 atacantes. Pra você entregar o campeonato. Que isso? Você gasta 700 milhões. Que estratégia é essa? Que estratégia é essa? Um time como o Palmeiras... São 2 anos de fracasso. Só ganhou 2 anos, um paulista. Isso é absurdo, né? Um paulista, que é paulistinha. Pro Veloso é paulistinha, né? Paulistinha. É paulistinha. Paulistinha. Então, 2 anos... Você já tomou paulistinha, senhor? Já tomei na coxa. Já tomou paulistinha? Já, na coxa. Dói. Já tomou? Dói. Paulistinha, em outros lugares... Tostão. Tem tostão. Será que é por causa do tostão? Pode ser. É tostão no Rio. É tostão no Rio, né? Então você não pode se dar o direito... Dói do mesmo jeito. Dói do mesmo jeito. Só muda o nome. Os dois dói. Os dois dói. Então você não pode abrir mão de um campeonato. Provavelmente, se ele não tivesse abrido mão do Campeonato Brasileiro, na última rodada, ele iria com chance contra o Mirassol. E o Flamengo ainda tinha uma viagem marcada para sexta-feira. Exatamente, daquele Souza. ano. Então... E por que o Flamengo ganhou do Palmeiras? Porque o time é melhor. Muito, né? Disparado. Um time que joga. Mas a defesa do Palmeiras é uma defesa boa que eu gosto. Mas a do Flamengo... E sem o sem o Ortiz. É só ver os números. São 46 gols, pô. São 46 gols 46 gols só. Fora que o Léo Ortiz e o Léo Pereira fazem de gol. Que é uma coisa impressionante. Aonde que o Flamengo ganhou esse título do Palmeiras? Que o Palmeiras, pra mim, estava bem próximo de ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Mas muito próximo, Léo. E aí o mês de novembro, pra mim, é decisivo. Foi decisivo. Nesse mês... Fala pra Soraya, hoje é o primeiro dia. Fala pro seu amor, que é São Paulino. Neto, dá pra ajudar ele? Ô, Soraya, já deu o carrinho faz tempo. Um beijo pra ela. E o mês de novembro definiu a temporada tanto pro Flamengo quanto pro Palmeiras. Qual foi o erro do Palmeiras pra você? Uma queda de produção acentuada nesse mês. A gente pode olhar para o que foi a data FIFA, como os jogadores voltaram da data FIFA de novembro, jogos disputados, e aí é um erro do calendário brasileiro. Eu acho que foi um erro Flamengo e Palmeiras terem jogado na data FIFA, e o desempenho do Flamengo foi muito melhor. No momento chave, no momento em que você define a temporada, reta final do Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores. Nesse instante da temporada, no mês de novembro, o Flamengo estava melhor preparado. Só que tem uma coisa, hein? Eu falei de Mirassol, Corinthians. É porque o Flamengo não disputa o Campeonato Paulista, né? Não. Se o Flamengo disputasse... Era favorito. Não, favorito não, ganhava com o pé nas costas, com o time reserva. Se o Flamengo disputar o Campeonato Paulista com o time reserva, ganha. Meu irmão, sabe quem vai estar na final esse ano do Brasileiro? Vai disputar pau a pau? Os dois. Flamengo e Palmeiras. Os dois. Sabe quem vai estar disputando pau a pau a Libertadores? Flamengo e Palmeiras. É isso que vai acontecer esse ano, 2026. Vocês podem ter certeza. O que pode acontecer é que, como nós temos Mundial, como as duas equipes têm muitos jogadores, isso pode também afetar o desempenho até o final aí. Isso, a única coisa que pode afetar isso, porque, sem sombras de dúvida, são os 2 melhores times do futebol sul-americano. Estão entre os maiores do mundo, diga-se de passagem. A gente vai botar os gols do De Arrascaeta para que o Veloso, para que o Souza, para que o grande Léo e para você que está aí esse ano, você que está aí na sua casa, você que está aí trabalhando no primeiro dia, para você que está ligado aqui, para todas as pessoas da Band, que a gente possa ter um ano maravilhoso, que a gente possa ter um ano incrível, né? A Copa do Mundo está aí, não é verdade? A gente tem um ano de muito esporte, de muito futebol. Nós, infelizmente, não fazemos a Copa do Mundo, mas a gente vai estar falando para vocês tudo que vai acontecer. Brasil e Marrocos, Brasil e Haiti e Brasil e Escócia. Vocês vão poder ver aqui nos Donos da Bola, junto comigo, junto com o Veloso, junto com o Léo, junto com o Souza, para que nós possamos mostrar para vocês a grande verdade do futebol brasileiro aqui na tela da Band, porque Band é Band. Coloca os gols. Vem por ali o Rossi, bate na bola lá pro meio, pro Pedro. Girou no pivô, deixou pra Rasca. Na cara do gol, chegou, invadiu, bateu, que sopra!
Atenção, Arrascaeta caminhou para a bola, mandou pro gol e que lindo, que lindo, que lindo! Comigo, nação rubro-negra! Gol! É do Mengão, é do Mengão, é do Arrascaeta! Ele coloca a bola com extrema categoria, com grande habilidade, manda a bola pro gol, amplia a vantagem do Mengão sobre o Grêmio. O mais querido abraça a vaga na grande final da Copa do Brasil, ídolo da torcida do Mengão, Arrascaeta. Faz a abertura com o Mateuzinho. Ele vem pela direita. Encarou a marcação do Piton. Cruzamento para a grande área. Subiu o Puma Rodrigues para cortar. Arrascaeta de prima. Golaço! Você tá louco? Golaço! Arrascaeta espetacular! Vamos lá então, para todo mundo que está ligado aqui. Hoje, dia 1º, qual a ideia do De Arrascaeta para você? A ideia não, a gente já sei qual é a ideia, na verdade a pergunta é diferente. Como é que um jogador como esse, durante muito tempo, foi humilhado na seleção uruguaia? Porque, esse é o pensamento meu, tá? Até porque sou eu que estou falando, né? Eu acho que a seleção uruguaia, ela perdeu muito o aspecto técnico e se dependeu muito do Suárez e do Cavani e esqueceu muito do De Arrascaeta de fazer essa ligação. Então se colocava muito mais volantes, né? A partir do momento que o Cavani e também o Suárez perdeu, eu acho que aí veio o De Arrascaeta tardiamente. Porque esse cara é um fenômeno jogando futebol. Esse rapaz, o que ele fez no Cruzeiro e o que ele fez no Flamengo é absurdo. Esse cara é um monstro jogando bola. Para ele, o futebol é simples. Para os ruins, esse é o problema de quem joga futebol. Os caras que não fazem a simplicidade. Os caras que não fazem o simples. O Zico sempre fez o simples. O Reinaldo sempre fez o simples. O Sócrates sempre simplificou. Por que ele dava de calcanhar? Porque ele tinha dificuldade por causa do tamanho do pé e por causa do tamanho dele. Então ele falou, opa, deixa eu usar aqui o calcanhar, porque eu vou fazer. O que o Romário fazia? A simplicidade. O Ronaldo, fenômeno, não. Esse é fenômeno. Esse, ele era genial, ele era de uma coisa impressionante, da genialidade do Ronaldo Fenômeno, que a gente não vai ter outro igual a ele em nenhum momento, enquanto existir mundo, o Ronaldo Fenômeno. Essa é a grande verdade. Eu não suporto ele, mas ele, como centroavante, foi o maior de todos os tempos. Aí, os caras começaram a inventar muito jogar bola. Vinícius Júnior quer inventar, sabe? Rafinha quer inventar. Esse cara não inventa. Ele joga o simples. Sabe qual é o simples pra mim? Pô, pegou a bola, veio, pum. Pegou a bola, driblou tum. Entrou na diagonal, deu tapa. Com simplicidade. É o que eu vejo nele. Ele é tão gênio porque ele é simples. E os gênios são assim. Parece fácil, né? Mas não é fácil. Parece. Mas não é fácil. O que esse cara representa? 19, 52 jogos, 18 gols, 19... Isso que ele é monstro, cara. Ele é. Dá uma olhada aqui, ó. Absurdo. São 106 assistências. Absurdo. Quantos pontos valem isso? 2025 é a temporada com mais participações diretas dele em Então, gols. mas quantos gols, quantos pontos, quanto de dinheiro vale isso aqui, ó? Olha os títulos. Olha os títulos, 17. Tá doido. Então esse cara é o maior jogador do futebol brasileiro. Por que tudo isso aqui, Veloso? Porque ele é um craque, joga simples mesmo e é objetivo, rende. Olha só, a média de jogos por temporada é 50 jogos por temporada. O cara está em campo. São 7 temporadas seguidas que ele entrega 50 jogos, entrega gols, entrega assistência, entrega títulos. É impressionante o aproveitamento dele como camisa 10 do Flamengo. E a gente ouve no Uruguai que ele não é um cara de decisão. Então quem é? O cara que ganha 17 títulos em 7 temporadas. O cara que faz aí, olha os gols, 96 gols, 106 assistências, ele é impressionante. E é uma regularidade... Quase 200, né? Em 7 Quase 200 temporadas. gols, né? Participações. Quase 200, não, 196, não, Mais 202. Mais 202 gols. É mole, irmão. É espetacular o aproveitamento dele. Um jogador... Você acha que ele pode fazer uma grande Copa do Mundo esse ano? Sem dúvida nenhuma. Eu não vejo a seleção do Uruguai hoje, tá muito fácil. Não vai brigar por título, Não,
Mas Não sei nem se classifica. Até porque as relações com o Bielsa estão muito É ruins lá difícil, dentro. porque o Bielsa é o cara que fez com que a relação entre eles, a cada dia que fosse, a cada dia que passa, é muito pior, né? Mas ele tem um craque no time. Que é o de Arrascaeta. Ele tem um craque no time. Souza, pra você. Craque, quando a bola chega no pé do Arrascaeta, o tempo para, né? O tempo para, ele consegue pensar, ele consegue enxergar coisas. Frações de segundo, né? E essa temporada só veio coroar o que ele já vem fazendo há muito tempo, desde o Cruzeiro. Esse cara, pra mim, é um dos melhores meios do futebol brasileiro aí durante Sabe uma coisa que eu muito gosto tempo. dele, Souza? Quando que a gente viu ele fora do jogo por causa de cartão vermelho? Não. Quando que a gente viu ele fora do jogo por causa de contusão? E você não vê ele reclamando. Ele já teve problema. Já. Mas parou. 2021, por exemplo, foi um ano que ele jogou pouco. 4 anos mais velho, ele jogou 61 partidas em 2025. É muita coisa. Então, vamos lá. Quando que vocês viram uma ação de indisciplina dele no Rio? Então, é um jogador extraordinário. Souza. Diferente. A importância dele, né? O ano que o Flamengo não ganhou, passou aquele ano em branco, foi um ano que o Tite colocou ele em um determinado, acho que era a Zona 14, que ele gosta de falar sempre, né? E aí complicou ele, foi o ano que ele se machucou bastante, mas esse cara é fundamental no time do Flamengo. Ele só tá hoje, a torcida compara ele no patamar do Zico. Então é um cara muito gigantesco. Não. O torcedor de hoje, né? O torcedor Eu entendo a geração Z. Aham. Eu entendo que ele, desses títulos, do que ele joga, eu entendo perfeitamente. Mas não. Não dá para comparar ele com o Adílio. O Adílio foi uma das grandes injustiças que esse país fez com o Adílio que está no céu. Esse cara não ter disputado a Copa do Mundo. O que fizeram com o Adílio é um absurdo do absurdo. O que o Adílio jogava de bola, vocês não têm ideia. Vocês mais jovens, entendeu? E esse cara não disputou uma Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo, o Adílio. Talvez ele possa comparar com o Adílio. Sem isso, não. O que mais, Souza? Mas é um jogador fora da curva, um jogador que está sempre jogando, um jogador decisivo, a qualidade, teve que se adaptar ao sistema de jogo do Felipe Luiz, que pediu para ele melhorar a parte física dele, ele melhorou e a gente só está vendo aí 17 títulos, 106 assistências, 96 gols. E 300... a melhor temporada nele. E sabe o que eu gosto? Pensava que não podia melhorar, mas... É que eu gosto assim de ver esse tipo de número, sacou? Vamos lá. É isso que eu acho que o jogador é fenomenal, Léo. É nesse sentido. O gênio. Porque o jogador comum, ele vai ser comum, mas ele é muito importante. Eu não tenho dúvida disso. Em um time de futebol, você tem um craque e talvez um gênio a cada 10 anos, sacou? Mas você precisa de um conjunto, você precisa de ter isso em todos os aspectos, em qualquer que seja a profissão, em qualquer área. Só que em 2020, lê pra mim 2020, Léo. 50 jogos, 12 gols, 14 assistências e 4 títulos em 2020. 2025? 2025, 61 jogos, 23 gols, 17 assistências e 4 títulos. Depois de 5 anos. Ele melhorou. Não, isso. É o melhor é isso que eu quero dizer. Olha só como em 2020 ele arrebenta, mas em 2025 ele arrebenta mais em todos os aspectos. Léo. Disparado o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, soube se adaptar ao novo corpo dele, entendeu por que as lesões aconteciam e mais. Ele mudou o posicionamento dele. Lógico. Ele entendeu que não precisa vir buscar a bola no pé dos volantes, ele tem que jogar próximo ao gol, próximo do centroavante, para ou ele colocar o centroavante em condição de finalizar, ou ele mesmo marcar os gols. Isso é mérito do Felipe Luiz também, até porque Marcelo Bielsa, técnico da seleção uruguaia, ressaltou recentemente. O Arrascaeta é um jogador muito melhor depois que ele passou 2025 no Flamengo. Então, acho que muito mérito do Uruguai, muito mérito de quem trabalha com ele, por se adaptar ao novo corpo e entender qual é o melhor posicionamento para ele. Você fala muito sobre isso, sobre o Garro, né? Isso. Ele precisa jogar mais próximo do gol. Quantos anos tem o Garro? 23, não tem? 4, né? Acho que é 20. Não, vou botar 25, vai. 25 anos. Sabe quantos gols o Garro fez desse ano? No Brasileiro? Nenhum. Sabe quantos gols ele fez na Copa do Brasil? 27 anos. Achei que... Não, desculpa. Eu achei que era o Yuri que você estava perguntando. Não, tô falando da minha posição. 27, Pode o Garro 27, o Garro. passar uma vergonha como essa? Olha o que esse cara evoluiu. Então, para você, Zico, para vocês flamenguistas desse país inteiro, do mundo todo, para terminar o Flamengo no dia 1º,
nada mais justo que tocar o hino do Flamengo com a voz do Tim Maia. E depois eu vou mostrar o São Paulo. Pra vocês verem a diferença. Porque do São Paulo é o Lucas. Pode tocar. Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Na regata que me mata, me maltrata, me arrebata de emoção do coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mas cotado dos cofres, é o mais de tudo. Eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele é viva, nunca lida, já pensou, Flamengo até morrer. Eu sou. Aqui é a homenagem dos donos da bola, 7K Bet, para a torcida do Flamengo e principalmente para o Zico. Eu acho que o Zico representa o Flamengo. É uma bandeira do Flamengo. Não, a verdade é... impressionante. Às vezes eu até acho que o Zico é maior que o Flamengo. Não, eu sei que não. A instituição é sempre maior que a gente. Mas é legal, você olha o Maracanã, tem aquela bandeira... Não, desculpa, é ele. O né? Zico, né? E eu tenho uma história assim legal com o Zico. Né? Eu já contei, não sei, muito pouco assim. Uma vez o Zico trabalhava junto com o Rivelino. Acho que na TNT, né, Cascão? Acho que é na TNT, no Esporte Interativo, né? Que eu acho que agora virou... Agora é TNT. TNT, né? E os dois faziam um programa lá no Rio de Janeiro. E eu vi o seu programa também com o Cosme Rímolo. Parabéns, viu, Veloso? Eu vi ontem. Parabéns ao Cosme Rímolo da Record, um baita do jornalista, um jornalista incrível, maravilhoso. E eu vi você falando das dificuldades na hora do braço. Isso aí, os caras de hoje sabem o que é isso? Não sabem. Entendeu? Existe. Não existe hoje. Existe isso. Então, aí, para resumir o assunto, para a gente falar do São Paulo, do ano passado e que o São Paulo tem para fazer hoje, eu fui nesse programa, pá, e aí depois do programa eu falei, ô Zico, por favor, cara, pô, me dá uma camisa sua, cara, pô, você é o cara, pá, porque o Zico é o Zico, né? Canal 100, cinema lá na Posse, que infelizmente não tem mais, né? E aí o Cachelinho deixava eu entrar de graça só para ver o Canal 100, depois tinha que sair, né? Porque não tinha grana para assistir, e isso não é para vitimizar, muito pelo contrário, tive uma vida maravilhosa, né? Incrivelmente maravilhosa, né? Na minha infância. E aí, cara, o Zico falou, não, tá bom, Neto, eu vou te dar uma. Passou acho que uns 3 anos, um dia o Zico me liga não, eu tô em casa, tava no lavabo, fazendo xixi, daqui a pouco tocou meu telefone e pedi pro Gustavo, atende aí pro pai. Aí ele falou, pai, tem um tal de Zico aqui que quer falar com você. Só ele. Só o Zico. Aí eu corri, falei, fala, Galinho. Eu não chamo ele de Zico, né? Fala, Galinho. Falou, e aí, Neto, tudo bem? Seu filho entende muito de futebol, hein? Já tirou uma onda minha e falou, pô, tô indo pra São Paulo fazer uma palestra e eu queria te levar a camisa. Você quer da seleção ou do Flamengo? Falei, do Flamengo. Aí, o que aconteceu? Eu tenho a camisa do Zico de 90 anos
assinada pelo Zico do Flamengo, do aniversário de 90 anos. O Zico deu para mim a camisa e isso foi um dos grandes presentes que eu tive da minha vida e está guardado eternamente na minha casa. Muito obrigado ao Zico, muito obrigado ao Flamengo e parabéns a todos os flamenguistas. Agora a gente vai falar do oposto. Tem matéria, Cascão? Ou ilustra? É matéria? O que é? Vamos lá. O quadrado mágico. Isso é quadrado mesmo, né? Se tem uma coisa que é esse time... Não, se tem uma coisa que é quadrado. Né? Só é um quadrado, mas quadrado mesmo, né? Porque só tirando, pra mim, aí o Luciano. Só tirando o Luciano. Do restante é quadrado. Esse aqui, ó, esse trio aqui é uma vergonha, jogando pelo São Paulo. Qual é a ideia, qual a promessa de protagonismo? O quarteto tricolor decepciona, não. Quarteto, não. Ele, não. O Luciano, não. O Luciano não decepcionou. Muito pelo contrário. Ele foi sozinho. Ele jogou sozinho. Jogos, Lucas, 26, 5 gols. Aí depois veio com aquelas histórias de... aquelas conversas mole. Assistência, 1. O protagonista, o craque do São Paulo que vocês falam. Desculpa, ele é bom jogador. No futebol brasileiro, talvez ele seja. Mas pra mim nunca foi. Aí, Oscar, esse é uma mentira. Você aí jogou no Chelsea, né? E o que mais que ele fez? China. Não, então, o que mais que ele fez? O que mais que ele fez? 21 jogos, 2 gols. Ah, Neto, mas ele teve um problema. Deus que abençoe ele, né? Deus que dê para ele saúde, que não tenha mais nenhum tipo de enfermidade como qualquer pessoa. Até as pessoas que eu odeio, né? E que são poucas, fala a verdade, né? Aí veio o Caleri, 18 jogos, 3 gols. Juntando os 3 dá 7. No ano! E vocês pagam um pau pra esses caras. Aí vocês metem o pau nele, que tem 16 gols. O dobro dos 3. É 10 os 3. Os 3 é 10. É. Ah, tá, é verdade. 10. É que eu não contei do Caleri. 5, 7, 10. Ele tem quase o dobro. O dobro. Cara, então o São Paulo realmente é isso aqui, ó. É a desorganização, departamento médico, falta de treinamento, treinadores que não entendem, presidente que chutou o balde, diretor... Não, esse aqui não. Esse aqui não. Porque se esses daqui fizessem metade dos gols dele, o São Paulo poderia estar num lugar melhor. E aí, administrativamente falando, foi um dos piores anos do São Paulo. Souza... Os piores anos, como você mesmo falou, né? Os números são pífios, né? 5 gols, 26 jogos, o Oscar machucava sem jogar. Voltava de uma lesão, treinava, machucava. O Caleri, São Paulo 2025 teve um ano atípico, perdeu os 3 centravantes do que o time tinha com o problema de ligamento cruzado. Esperto com a cirurgia do Caleri, hein? André, Caleri... Quanto tempo que ele fez de cirurgia? Ele fez... Lá no começo do ano, primeiro semestre. Foi no Brasileiro ainda, com o jogo contra o Botafogo. Primeiro jogo contra o Botafogo, lá no... Cuidado com a cirurgia, Abril, hein? né? Abril, né? É, por aí. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Mais de 8 meses já. O que aconteceu com a cirurgia dele aí? A cirurgia foi boa? Sei não, hein? Mas pra mim, dos 3 aqui, dos 4, né? O Luciano não. O Luciano sempre entrega. Pode pegar todo ano do Luciano. O Luciano tem a forma dele de não querer receber críticas, de ter o posicionamento dele. Dentro do campo é outra coisa. Mas assim, dentro do campo ele sempre entrega ali. Quando ele entrega ruim, ele entrega 15 gols no ano, entendeu? Sempre a média do Luciano é essa aí. O torcedor pegou no pé dele por causa da Libertadores. Agora, o trio aqui, o Caleri foi uma lesão de cruzado, agora os 2 aqui não conseguiram entrar em campo. Então, quando você tem 3 jogadores importantes e você não consegue... São Paulo teve lesões... E os que vem junto 60, também é ruim pra caramba. 60 lesões. 60. Mas eu acho que isso também não pode ser muleta pra falta de organização por parte do São Paulo. Mas vem disso. Por exemplo, o São Paulo foi campeão sub-20. Ganhou do América. Eu assisti. Isso. Ganhou do América. 2-1 também. Então, atrás ganhou a copinha. Então, mas como é que eu sou campeão sub-20 e ninguém do sub-20 serve pro profissional? Serve. Eu contrato tantos jogadores como eles e vendo esses jogadores todos. É isso. Pra isso. Exatamente isso. A organização do São Paulo de 2025, a programação, foi a programação assim, que eu acho que foi o Steve Wonder que fez. Se fosse o Steve Wonder, teria feito melhor, na verdade. Porque eles emprestaram alguns jogadores que eram importantes dentro do elenco,
para botar a base para jogar e botaram a base para jogar e venderam a base. Daqui a pouco não tinha nem mais jogador para jogar. A preço de banana, né? É, a preço de banana. Se você pegar o Ale Barcelos, o Altair, o Biasotto, eles foram campeões do Sub-20. Aham. Cara, mas como é que eu sou campeão do Sub-20 e eu não tenho lateral? Direito e nem esquerdo. Eu sou campeão do Sub-20, eu não tenho menor que o como chama o venezuelano? O Ferrarese. Gente, o Ferrarese. Como é que eu posso não ter volante? Eu sou bicampeão do Sub-20, mas eu uso o departamento amador, arregaço as escolas que trabalham, que são profissionais maravilhosos e competentes, e eu só contrato o jogador. Como é que eu contrato o Rigoni? Como é que eu contrato o Tapia? Tolói. Se eu tenho os meninos do Sub-20. Tolói que vem para O Tolói, como é que eu trago o Tolói se eu tenho os meninos campeões do Sub-20? Isso é o quê? Eu pego o amador, eu dou para alguém e esse alguém me elege. Esse alguém me dá mais conselheiros, me dá mais votos, mas eu não penso no que é o mais importante, que é o profissional. Léo? Acho que a falta de organização do São Paulo vai respingar em várias áreas do departamento de futebol. Então a gente citou vários pontos aqui. Se o São Paulo tem problemas no departamento médico, departamento de fisiologia, isso é problema da estrutura do São Paulo, da forma como ele se organiza. Se os jogadores não conseguem estar saudáveis, é também por conta disso. Agora, a gente falava sobre o Luciano, não é o primeiro ano que o Luciano termina como o artilheiro do São Paulo. Em 2024, quando o Calleri não teve a mesma lesão que teve em 2025, o Luciano foi o artilheiro do São Paulo. Então, acho que é um jogador que precisa ser valorizado também. Agora, para que você tenha um 2026 melhor que foi 2025, São Paulo vai ter que ter saúde, pelo menos. Esse ano vai ser pior para o São Paulo, vai ser pior para o Corinthians e vai ser pior para o Santos. Vocês podem ter certeza disso. E saiu a programação, né? O Santos vai ser difícil. Por favor, qual a programação? Saiu, eles fizeram toda a programação desse ano de 2026 e o Casares colocou lá, né, que vão brigar até a semifinal da Copa do Brasil. Ao invés de falar a verdade, a gente está numa situação difícil. Fazer que nem o Muricy faz, o Muricy foi lá e falou assim, vai ser um ano mas complicado. Se o São Paulo escutasse o Muricy, se o São Paulo escutasse o Milton Cruz, se o São Paulo escutasse o Altair, se o São Paulo escutasse o Zete, se o São Paulo escutasse o Biasotto, o São Paulo não estaria na situação que está. Se escutasse o Alain Barcelos, que é um dos melhores treinadores que tem nesse país, um dos melhores, vocês nem sabem quem é. Vocês nem sabem quem é. O que você enxerga disso, Veloso? Eu acho que desse quadrado mágico aí, a única mágica que aconteceu foi que eles desapareceram, né? Ninguém jogou nada, foi todo mundo pro DM, desapareceram do campo. E o São Paulo. Fora a mentira, né? São Paulo ficou esperando por eles que não aconteceu nada. Um investimento, mais um, né? São Paulo continua investindo em jogador que já tem uma certa idade, que vem, não dá resultado, abre mão da base. Quando fazia o contrário, a filosofia era completamente outra. E quando põe a base, acaba vendendo muito que rápido usa e a barato. base para se eleger, né? Não faz nada com a base mais. Não investe na base de ter um jogador jogando para se valorizar. Entra, já vende, já some com o garoto e investe em jogadores que não dão retorno. E a imprensa não vê isso? E pior ainda, né? Não dão retorno e dão prejuízo. Muito não prejuízo. Consegue jogar, salários altos, ocupa espaço da base. Então, São Paulo está com uma filosofia completamente errada no momento que atravessa financeiro. Eles venderam um jogador que não saiu em lugar nenhum. Essa é a realidade, né? Eu não escutei em lugar nenhum, essa é a verdade. O moleque da base está fazendo sucesso. Diz que era um craque da base. Está lá no Shakhtar, fazendo sucesso. No Shakhtar Donetsk? Venderam. Quem que é? Sabe, eu não lembro o nome dele. Um meia. Diz que o moleque é um craque de bola. Mas ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Voltando aqui, bom ano para todo mundo, que vocês arrebentem aí nesse ano maravilhoso. Isso mesmo, hoje é dia 1º. Isso, um abração pro Dirceu, um abração pro Rodrigo Branco, um abração pro Carlão, para todo mundo que tá ligado. É o seguinte, a gente vai falar do Palmeiras agora. Primeiro com você, Léo. Qual é a ideia da renovação de contrato que foi o ano passado, quase no finalzinho de 2025? A gente já sabia que ele ia ficar, principalmente porque ele assinou um pré-contrato com o Al-Saad, aonde tinha 5 milhões de euros. E aí o Palmeiras deu, acho que 10% ou 15% ou 20% do Giovani, moleque bom de bola, que daria 25 milhões de reais. E o Abel Ferreira fica mais um ano no Palmeiras, o que isso para o palmeirense é importantíssimo, mas tem que se pensar daquilo que ele fez errado nos 2 últimos anos, o que vem para 2026 com a renovação de contrato do Abel Ferreira. Primeiro você, Léo.
Palmeiras deve investir bastante no mercado agora entre dezembro e janeiro. Acho que não em tanta quantidade como foi de 2024 para 2025. Vale a gente lembrar que o Palmeiras passou por um processo de reformulação em 2025 que não deve ser conduzido da mesma forma para 2026. Acho que serão mudanças pontuais e dar seguimento ao trabalho. Acho que vários jogadores que compunham o elenco do Palmeiras em 2025 não estavam acostumados ao que era a mentalidade do clube, a forma como é jogar no Palmeiras. Sousa, Facundo Torres, jogadores que não estavam acostumados na carreira a brigar por títulos. Acho que ganharam uma casca em 2025 e em 2026 acho que a sequência vai ser dada para alguns atletas. Outros devem deixar o Palmeiras, claro, como todo ano acontece. A verdade desse ano de 2026 do Palmeiras, vamos supor, para mim foi um fracasso em 2025, né? Mas chegou para disputar 2 títulos. Esse ano, para tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, como é que você enxerga o Palmeiras com mais um ano do Abel Ferreira no comando? O grande Abel Ferreira, o egocêntrico, o cara que manda na arbitragem e que todo mundo é contra ele, que nós que estamos aqui no ar-condicionado não sabemos nada de bola e que ele sabe tudo e ano passado arregaçou com o Palmeiras. Souza! Ele começa esse ano de 2026 com asterisco, né? Que ele sempre falou do ano passado sobre o campeonato, né? Ele tem que ir pro mercado, né? E trazer jogadores que cheguem para jogar. Não jogadores... Mas não dá para contratar tanta gente do jeito que o Palmeiras contratou ano passado. Eu acho que tem que ser pontual. Vai um meia. Meia. Um atacante de beirada. Um atacante de beirada. Um zagueiro. Talvez uma visão diferente dos laterais, porque o Piquerez é monstro. Uma coisa é o torcedor ter paciência quando se está se ganhando, né? Flávio Lopes é uma coisa como essa, né? Teve essa paciência toda com ele, o torcedor que já não gostava, ele cresceu nas graças do torcedor no ano passado. Ricardinho odiava ele. O Ricardinho entrou na fila para pedir perdão para ele. Exatamente. Agora, o torcedor, vamos ver como é que vai reagir o torcedor agora em um ano que o Palmeiras passou em branco, né? E é um ano que começa com asterisco. E o Abel precisa se reciclar e fazer esse time jogar, porque ele tem time, ele tem elenco. Era o tanto que ele pedia, ele gastou 700 milhões no ano passado, e esse time tem que parar de dar chutão para cima. Tem que botar a bola no chão, porque ele tem qualidade para fazer isso. Mas ele errou muito em termos táticos, em termos de visão, de plano B. Ele errou demais, Souza. Ele é ruim, ele de novo, né? Ele foi buscar na base um jogador diferente, só que para jogar no time dele precisa passar pela Disney. Talvez agora no final do ano o Ala foi pra Disney, teve Natal, lá e Ano agora... Novo, né? Tem a Disney aí. Quem não quer ir pra Disney, né, Souza? Eu vou pra Disney, Souza. Pra Disney, eu amo Orlando, meu irmão. Manda um abraço pro Pateta. Manda um abraço pro Pateta, manda um abraço pro Tico e Teco, manda um abraço pra todo mundo, porque Disney é Disney. Ô, Veloso, eu deixei você por último, porque é o seguinte, como a gente vai ter outro bloco, só do Palmeiras, aí eu quero que você que estava lá, você que viu de perto, você que viu um time que é 3 vezes campeão da Libertadores, que poderia ganhar o Tetra, não deu um chute no gol. Você que viu lá em Lima, onde o Ala e o Rafael Veiga foi substituído por ele, e ele só meteu chuveirinho. E aí, e você que vai falar também em relação ao Carlos Miguel, porque foi um jogador, é um goleiro que você sempre falou dele. Vamos lá, voltando dia 1º de 2026, que a gente possa ter um ano maravilhoso e que o Brasil possa fazer uma boa Copa do Mundo, que eu não acredito. Eu não acredito. Para mim, quem vai ganhar a Copa do Mundo é a França. Quem vai ser artilheiro da Copa do Mundo, para mim, vai ser o Mbappé. E quem chega entre os 4, para mim, é Espanha, Portugal, Argentina e França. Acho que... Inglaterra vem forte também. E a Inglaterra que vem forte também. Grande Léo. Toda a Copa. É verdade, mas tem uns jogadores diferentes nessa visão. Aí, Fold. Vamos lá, não te perguntei nada, Souza, no primeiro dia. Você também, por favor. O que é? Serve pro Léo também, que foi ele que falou. Não, mas ele, no olhar, eu deixei ele falar. Título do Palmeiras com Abel Ferreira. 2020, 2 Copas do Brasil e uma Libertadores. 2021, Libertadores. 2023, 3 Paulista, Recopa e Brasileirão. 23, 3 Paulista, Supercopa do Brasil e Brasileirão. 2024, só um Paulista. E 2025, 0. O que esperar de 2026 para você, para os palmeirenses, para Vera, né? Para todos os palmeirenses aí, meu querido maravilhoso. A Vera, assim, ela vive uma relação de amor e ódio com o Abel. Terminou no ódio, né? Em função da perda da Libertadores. Mas o ano de 2025 foi decepcionante, né? O Palmeiras fez uma reformulação errada, contratou jogadores errados que não tinham que estar no Palmeiras e, por isso, sofreu demais.
O Abel fala muito sobre essa reformulação e ele pergunta, né, muitas vezes, quanto tempo leva uma reformulação. Se acertar na reformulação, ela leva um ano só. E a gente tem vários exemplos para citar aqui. Quando o Palmeiras foi campeão brasileiro lá em 2023, o Botafogo fez uma reformulação para 2024. Aí levou o Brasileiro e a Libertadores. Quando o Flamengo não ganhou, o Flamengo fez uma reformulação para 2025. Ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores. O Palmeiras fez a mesma reformulação em 2025. Mas contratou mal, né? Aliás, gastou mais que todo mundo. O Flamengo gastou 300 milhões, gente. O Palmeiras gastou mais que o dobro. Quase 700 milhões. E o Palmeiras não ganhou nada. Por quê? Porque a reformulação foi errada. Não é o tempo da reformulação, como mostraram Flamengo e Botafogo. Quais os jogadores que você, em 2025, viu que não jogaram absolutamente nada daquilo que se esperava? Quem não deu certo? O zagueiro Mikael, entrou e não foi bem. Certo. Facundo, não dá para ficar apostando mais. Não dá. O Sousa também. Felipe Anderson já está há 2 temporadas, também não dá. Então são jogadores que ficaram ali no Palmeiras há muito tempo, essa temporada, o Felipe até mais, e demonstraram que realmente não tem o que entregar para o Palmeiras. Eu acho que a reformulação tem que continuar, mas de uma forma melhor em 2026. Qual a ideia da renovação dele? O que isso o Palmeiras ganha com o Abel Ferreira, mais um ano comandando a equipe do Palmeiras, Wagner Fernando Veloso, 458 jogos pelo Palmeiras. O Abel, não tenho dúvida que é o maior treinador da história do Palmeiras, só que ele tem que abrir espaço para que o jogador seja protagonista. O Palmeiras precisa contratar jogador... Que ele quer ser mais, né? Ele quer ser mais protagonista. Ele quer ser mais que o centroavante. O Palmeiras precisa ter jogadores cascudos, vencedores, experientes, que busquem título. Não dá para o Abel ser mais uma vez o protagonista sem abrir espaço para que o atleta seja protagonista. Então falta isso para o Palmeiras. Jogador dentro de campo ser protagonista e levar o time com experiência, um cara vencedor dentro de campo. Deixa eu mostrar para vocês aqui no dia 1º, ó. Estou muito orgulhoso de mim, para mim mesmo, comigo mesmo, por eu mesmo. A loja oficial do Corinthians do ano passado, ela fez uma parceria comigo, né, para que eu fizesse a camisa retrô de 90. Eu não ganho nada de royalties, não quero absolutamente nada. O que eu fiz foi querer camisa, né, do Corinthians para presentear os meus amigos, aqueles que são corintianos e aqueles que não são e que gostam de mim. E que tá tudo certo e que tem muita gente. Tem muita gente. E a luz da gente não apaga aquilo que as pessoas querem que apague. Quando a gente tem luz, quando a gente tem brilho, quando a gente tem caráter, a gente vai para cima. Então, o produto oficial que esse ano de 2026 vai ser um ano maravilhoso, não só para mim, como para os donos da bola, como para o Grupo Bandeirantes. O que você espera desse ano em relação ao Campeonato Brasileiro? 30 segundos, Léo. Eu acho que Palmeiras e Flamengo vão brigar cabeça a cabeça pelo título novamente. Acho que não tem como fugir disso. Para você? Para mim vai se repetir o que vem fazendo nos últimos anos. Palmeiras e Flamengo e assim Cruzeiro vindo ali em terceiro colocado. Para você, Veloso? Para mim também os dois vão ser protagonistas, vão disputar título a título. E quem levar a sério a competição, os dois times, quem levar mais a sério vai ser o campeão, porque os dois têm condição de bater 80 pontos, quem bater 80 pontos é campeão. Para a seleção brasileira em junho agora? Para a seleção, espero que a seleção faça um bom campeonato, vai passar fácil a primeira fase, vai passar fácil a primeira fase, a fase seguinte, mas depois a coisa fica mais complicada. Souza. Não tem time para poder ganhar uma Copa do Mundo ainda, não. Para mim não tem time para ganhar a Copa do Mundo. Se o Ancelotti ficar para a próxima Copa, aí eu acredito mais. Mas eu tenho esperança com ele. Eu acho que a seleção brasileira está em boas mãos com o Carlo Ancelotti. Não sei se para essa Copa do Mundo, mas para a próxima, com toda certeza. Então, para começar o ano, nada mais que tocar o hino do Corinthians no primeiro dia do ano, pra gente terminar o primeiro programa aqui dos Donos da Bola. Solta o hino do Corinthians, Cascão e Thiago. Vambora. Tá aqui a camisa. Vai lá, vocês aí, aqui, ó. Camisa 10 do craque Neto. Aí, ó. Tá aqui, ó. Um beijo pra todo mundo. Bom ano pra vocês todos. Que vocês tenham um ano maravilhoso. Obrigado pela audiência do ano passado e desse ano também. Fica com Deus todo mundo. Um bom ano pra nós todos. Um beijo aí. É nóis. Valeu, do Brasil. Teu passado é uma bandeira, teu presente é uma ilusão. Figuras entre os primeiros do nosso esporte pretão.